Noite! Estamos ao vivo! Sejam todos bem-vindos a essa quarta-feira. Vamos hoje falar um pouco sobre o universo canino. Esse tema que é um tema que eu gosto muito, é um tema que é muito presente, é um tema que sempre vai gerar controvérsias, é um tema que sempre vai estar à tona, principalmente porque é uma situação que se repete e é presente na vida da maioria, ou se não todas, as pessoas que têm cães aí, e envolve inclusivemente as pessoas que não têm cães também. As pessoas que ficam ali, encontram cães na rua, se deparam com essa situação também. E é um dos grandes fatores que acaba gerando desconforto nas pessoas, com os cães que têm em casa, independente do tamanho. E é um dos grandes fatores que acabam dificultando a qualidade de vida dos cães, seja por uma questão física, seja por uma questão social. E a gente vai entender aqui um pouco mais sobre isso, conversar sobre isso, que é sempre importante. É um tema que, se eu pudesse, a gente falava todo dia. Acho que se a gente falasse sobre isso todo dia, falar sobre coleira, sobre passeios todo dia, a gente melhorava muito a qualidade dos passeios, a qualidade de vida do cão, a forma como ele encara isso, como é o estado emocional dele nesse momento. Enfim, é um tema que eu gosto e que bom que eu posso trazer com frequência aqui para vocês. Uma das situações que eu quero levantar aqui é de um cão que eu atendi, na época que eu atendia presencialmente, que eu ia nas casas das pessoas. Era um cão... Que raça que ele era? É ótimo, às vezes eu não lembro a raça dos cães. Enfim, era um cão grande, um cão médio. Vamos colocar ali um cão médio, de médio para grande. E o nome dele é Lion. É um cão, é o Lion. Eu tô aqui tentando lembrar a raça dele, aí vou ficar meio confuso. Esquece a raça. Mas o que acontecia? Era um cão que tinha alguns acessos de braveza. Vou colocar exatamente dessa forma. Que de vez em quando ele agredia as pessoas, ele era mais agressivo, ele mordia. Tanto as pessoas que conviviam com eles, como outras pessoas também que às vezes ele encontrava na rua. Só que, por ter essa situação, ela aparecia com maior frequência no momento em que a família ia colocar a coleira no Lion para poder passear. Porque, afinal de contas, é o momento ali onde a pessoa se aproxima, é o momento onde a pessoa coloca a mão no cachorro, é o momento onde a pessoa, querendo ou não, vai conter o cachorro de alguma forma, seja pelo próprio acessório, seja porque ela vai segurar o cão para ele poder não sair correndo, para ficar mais fácil de colocar, enfim, tem um monte de situações aí. Mas o Lion era um cão que apresentava isso, essa agressividade, essa reatividade, nesse momento por causa disso. E a solução que a família encontrou até que a gente conversasse, até que a gente fizesse um trabalho com ele, a solução que a família tinha era, assim que conseguia colocar a coleira em algum momento da vida, do dia, seja sendo mordido ou não, com a colocação dessa coleira ele ficava mais tranquilo. Ele não ficava mais tendo esses ataques, ou até tentando morder as pessoas ali, por causa dessa situação. E aí a família colocava uma corda, como se fosse uma corda de apoio. Então ele vinha com a coleira e a guia, mas mais ainda, mais uma cordinha que ficava presa no pescoço dele. Para que servia essa cordinha? Essa cordinha servia para quando tirasse a coleira dele, para ele não ficar o dia todo com a coleira, deixasse essa cordinha no pescoço, porque era através dela que eles conseguiriam segurar o Lion, puxar o Lion, trazer o Lion para perto, manter ele mais calmo ali, mais contido, para poder colocar a outra coleira. Então o Lion ficava o dia inteiro, a vida inteira, com essa cordinha no pescoço, para poder evitar que tivesse aquele contato de vou te pegar sem coleira, não tem como pegar o cão, precisa tocar no cão. Então eles deixavam essa cordinha para poder já segurar o Lion assim e não precisar chegar tão perto dele. Era só se aproximar, pegar essa cordinha e a partir daí eles conseguiam colocar a coleira no Lion. Enfim, é um processo maior, muito maior do que simplesmente deixar uma cordinha ou colocar uma coleira, e foi um processo muito maior que a gente precisou fazer com o Lion, não trabalhando somente isso, que é apenas a pontinha do iceberg, que era o que estava sendo visto ali pela família. Enfim, falando de coleira também, é muito comum a gente ter maior facilidade, as pessoas terem maior facilidade para colocar uma coleira num cão pequeno. Independente se o cão vai apresentar alguma dificuldade, ou algum medo, ou querer escapar, pelo simples fato do cão ser menor, as pessoas conseguem conter esse cão, segurar esse cão
e colocar essa coleira. Esse cão querendo ou não, gostando ou não, sabendo usar ou não. Os cães maiores, qualquer dificuldade que ele apresente ali, as pessoas optam por uma outra solução, ou colocar 2 pessoas, ou colocar essa cordinha, ou não colocar a coleira. Então tem cães que às vezes nem passeiam, nem tem esse processo de passeio com coleira e com a pessoa ali, essa interação, porque ele não deixa, ou ele não sabe, ele não conhece, não gosta de colocar a coleira. E aí a família, por ser um cão grande, acaba abrindo mão e falando, não há necessidade de fazer isso não, poxa, pra que a gente vai passar esse estresse? Olha o estresse que ele tá passando. Agora, quando é o cão pequeno, a gente acaba relevando isso, ignorando um pouco esse medo que o cão tem, essa dificuldade que o cão tem, e põe mesmo assim porque é pequeno. Segura a cabeça, segura o pescoço, põe no colo, sei lá, um monte de coisa que a gente pode fazer. Enfim, boa noite a todos aí, pessoal que tá aí. Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar aqui a pergunta do dia, para que vocês possam dar a opinião de vocês também. Tem tudo a ver com esse tema. Hoje eu tô meio fungante aqui, mas vamos que vamos. A pergunta aqui é para que vocês possam dar a opinião de vocês também aí sobre esse tema, em qual situação o cão precisa usar coleira. Lembra de colocar uma condição de precisar. Não só de simplesmente a pessoa querer, ou achar bonito, ou achar que sei lá o que. Enfim, fui explicar, piorei. Onde o cão precisa usar coleira, em qual situação é importante o cão usar coleira. Enquanto isso, eu vou dando o meu prosseguimento aqui com a live. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, mas vamos abordar esse tema de usar coleira ou não usar de uma forma um pouco mais ampla aqui, entrando em outros assuntos. A live de hoje é essa. Cão não tem que usar coleira. Isso eu coloquei como uma afirmação. E aí durante a live aqui a gente vai entendendo se realmente isso é fato, se isso precisa, se isso pode, se isso faz sentido na sociedade de hoje, na vida do cão, como é esse aspecto. Vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz foi: cães podem passear sem coleira? Tararara, tararara. Quando a gente fala, aqui eu fui específico no termo, né, e na palavra passear, para a gente entender que o passeio, ele não é uma coisa individual do cão. Ele não é uma coisa que o cão faz sozinho. É uma coisa que a gente precisa e deve fazer junto com o cão. É um momento de interação que a gente tem com o cão ali. Não é simplesmente uma atividade física, inclusive já falei muito sobre isso e volto a falar, que o passeio ele tem que ser entendido como uma atividade social, uma atividade sensorial para que o cão possa experimentar novas coisas, sentir novas coisas. Então, se a gente entender que dessa forma o passeio ele é uma coisa interativa, um momento de interação sua com o seu cão, você não leva o seu cão para passear, você passeia com o seu cão. Então, os cães não podem passear sem coleira, porque você está sempre ali com ele. Você precisa estar com ele, você precisa dar esse suporte, você precisa levá-lo até os locais. Estamos falando do passeio. O que é o passeio, né? Qual é esse momento, o momento onde vocês estão andando ali, passando pelos lugares, fazendo um trajeto. Esse é o passeio. Nesse momento, o cão tem que usar coleira. O cão precisa ficar com você, principalmente porque provavelmente esse local não é um local 100% à prova de erros ou à prova de perigos. É um lugar onde você precisa que o seu cão ande com você ali ao seu lado. E independente de você imaginar ou você ter um cão que sabe andar do seu lado, que fica ali te seguindo, o ideal é que você esteja com essa coleira. Não para que você possa manter o seu cão contigo, porque afinal de contas ele vai andar com você. Mas que se eventualmente você precisar tirar ele de algum lugar, ou evitar que ele tenha acesso a alguma coisa que possa apresentar risco para ele, nesse momento você faz essa interação. Você vai lá, intervém e recupera, né, e resolve esse problema. Então não, cães não podem passear. O ato do passeio tem que ser feito com guia, com coleira, com peitoral, da forma como o seu cão tiver mais à vontade e mais tranquilo aí para fazer esse processo. Não sei se vocês acham também, pode dar a opinião de vocês. Aproveita e responde a pergunta de hoje, em qual situação o cão precisa usar coleira, só não pode falar passeio, porque passeio eu acabei de falar que tem que usar aqui. Mas pode dar a opinião de vocês sim, se quiser pôr passeio, podem colocar. A segunda pergunta, a segunda questão que eu vou levantar aqui, ó. Quando tem um cão sem coleira, o que você faz? Você faz carinho no cão? Coloquei 3 situações. Quando ele está sem coleira, um cão sem coleira, o que você faz? Você faz carinho no cão? Você sai de perto ou você só observa?
só olha para ver o que está acontecendo. Então as três situações uma você ativamente vai lá, duas você faz alguma coisa, né? Você ou vai até o cão ou você sai de perto. Na hora que ele estiver se aproximando, você vai se afastando. E a terceira, você não faz nada, fica ali só olhando o que está acontecendo. Imagina que tem um cão sem coleira, e aí pode ser até um cão de rua, um cão que vive na rua, que não usa coleira, que está ali ao seu bel prazer ali, do jeito que ele imagina que deve ser, seja o que Deus quiser. E aí o cão aparece para você. Se você abaixa, ou qualquer outra ação que você faça para tocar esse cão, para fazer um carinho nesse cão, mesmo que o cão se apresente amigável, ou seja, ele não veio correndo na sua direção, ele não veio latindo, ele não veio te olhando e vindo para cima de você de uma forma agressiva ou perigosa ou desafiadora, e aí nesse momento você pensa, eu vou abaixar aqui, ou eu vou esticar minha mão, ou eu vou chamar ele, alguma coisa você vai fazer. Nesse momento você cria um estímulo, e esse estímulo você não sabe como vai ser interpretado por aquele cão. Cada cão interpreta o estímulo de uma forma. Tem cães que têm até dificuldade em lidar com esses estímulos. Por exemplo, vou criar a situação aqui. É um cão que não gosta de contato humano. Ele não gosta de ser tocado pelas pessoas. E aí em qualquer parte que seja. Vamos falar aqui na cabeça. O cão que não gosta, é um cão de rua, que não gosta. Só que a gente pode também traduzir isso para cães que têm família, cães que moram em casa, mas estão sem a coleira ali. E aí ele tem dificuldade, ele não gosta de ser tocado pelas pessoas, desse contato, ainda mais pessoas que ele não conhece. Só que ele tem dificuldade a lidar com o estímulo de alguém chamando, ou de alguém oferecendo algo para ele. Quando você se abaixa e olha para o cão, você oferece alguma coisa para ele. Quando você estica a sua mão, você está oferecendo. É um estímulo para o cão aquilo. É um estímulo que vai atrair esse cão. E pode ser que esse cão não consiga ceder a esse estímulo, ele acaba se aproximando de você, mas quando ele percebe, aconteceu exatamente o que ele não queria que acontecesse. E foi uma coisa causada por você. Você foi lá e estimulou para que ele pudesse chegar, para que ele fosse tocado por você. Então não é legal, não é interessante quando a gente vê um cão, mesmo com coleira, em qualquer situação que seja, a gente realizar esse estímulo para fazer com que o cão chegue até nós. Porque pode ser que ele não consiga ceder aquele estímulo, mas que ele não queira estar próximo de você. Então é importante a gente respeitar. A segunda situação, quando a gente sai de perto. Imagina que tem um cão vindo sem coleira, e mesmo que ele não te olhe, pode ser qualquer situação, mesmo que ele não esteja vindo para você, te olhando, te encarando, você pega e faz um movimento de sair da direção desse cão. Você pega e sai de perto. Não precisa nem ser correndo. Se for correndo até, pode ser até pior. Imagina o estímulo que você está criando. A gente volta na mesma situação. Os cães, por natureza, eles são caçadores. Eles gostam de caçar. Eles precisam caçar. Então isso é uma coisa que instintivamente eles vão fazer. Se você está ali, ó, ele está caminhando na rua, vou pintar um cenário, na calçada, ele tá vindo, você está indo na mesma direção que ele, ou seja, você vem e ele vai. Acho que é isso, estão se aproximando. E aí, até aí, nesse momento, para ele está tudo bem. Porque a movimentação que você faz é linear aqui, ó, você está vindo na direção dele, que ele já sabia o que estava acontecendo. Ele propôs, ou ele aceitou, e foi em frente, continuou naquele caminho. E aí, de repente, você pega e muda a sua direção. Você criou um estímulo visual no cão aqui que talvez nem estivesse te percebendo ou nem ligando para aquela situação que estava acontecendo, e você criou um estímulo. Você mostrou para o cão, ó, eu tô aqui. Olha, tem uma coisa aqui se movimentando. E aí vai gerar no cão algum estímulo. Se esse cão estiver super acostumado, e não for o caso nesse momento, ele não vai fazer nada, vai deixar de boa também e vai passar reto. Mas a chance grande dele te olhar e de repente até reagir essa sua movimentação são grandes. Então isso pode acontecer de você estar vindo na mesma rua que um cão, na mesma calçada, e aí você resolve atravessar a rua e o cão pega e atravessa também. Ele acaba te seguindo. Nesse momento ele percebeu que você estava ali, nesse momento você criou um estímulo para que ele pudesse seguir aquela movimentação. Então é importante que a gente entenda que quando tem um cão sem coleira, se você faz qualquer tipo de estímulo, você pode estimular o cão a se aproximar de você. E se o cão não está querendo, ou não está preparado, ou foi pego de surpresa, ele pode reagir de uma forma que a gente não quer, ou como uma defesa dele. Então é importante a gente deixar ele na boa ali.
E a outra situação, quando você se depara com um cão sem coleira, é você só observar. Essa é a melhor opção. Por 2 motivos. Primeiro, para que você respeite aquele cão e não cause nenhum estímulo que de repente pode ser algo que ele não está preparado para lidar naquele momento. Segundo, para que você comece a observar melhor os cães, de um modo geral. Não só aquele cão que você quer ter em casa ou que você tem em casa, mas os cães como um todo. Os cães que estão com coleira, os cães que estão na rua, os cães que estão no portão. Uma galera tem aí pra gente observar. A observação é uma das melhores ferramentas que a gente tem. As pessoas que trabalham, inclusive especialistas com comportamento animal, elas precisam observar demais. Precisa ter observação muito apurada para entender cada mudança do cão. Então é muito legal quando você vê um cão que está sem coleira, você simplesmente observar. Se você puder até parar para poder olhar o que está acontecendo, ver a movimentação dele, ver para onde ele está olhando, ver o que o corpo dele está dizendo. É importante a gente ter essa bagagem de observação. Mesmo que você não entenda nada, tá? Mesmo que você não estude para isso, só o fato de você olhar aquele cão e perceber a movimentação que ele estava, para onde ele estava olhando, se ele estava cheirando o chão, se ele estava olhando reto, se ele olhou para você, e mesmo assim ele passar numa boa, já te traz um histórico daquele tipo de movimentação, aquele tipo de emoção, o que pode significar, ou o que ela gera no cão, quais as consequências de uma interação naquele estado. Da mesma forma, se você vê um cão se aproximando sem coleira e você vê que ele está meio receoso, te olhando de rabo de olho, né? Não sei nem se é esse o termo, mas olhando meio para cima, tentando se encostar na parede, já é importante para que você entenda qual é o estado emocional também daquele cão. E tudo isso em favor do cão. Lembra que se você para e você não faz nada, e mesmo assim o cão não se vê incomodado ou ameaçado a ponto de continuar o trajeto e passar por você, foi uma experiência muito boa que você proporcionou para aquele cão. Foi um desafio bem bom para aquele cão. Então a melhor forma da gente lidar quando a gente se depara com um cão sem coleira é a gente observar o que está acontecendo. Observar o nosso papel naquele momento. O que a gente pode fazer para ajudar esse cão, para esse cão ficar mais à vontade possível. Não necessariamente tocá-lo ou sair de perto dele. Isso pode gerar um efeito completamente contrário. É respeitar aquele momento daquele cão. E aí depois que passou, tudo ok? E aí você pode continuar a sua vida. Então é legal a gente sempre observar. Não percam essas oportunidades. Sempre que você puder ver um cachorro na rua, olha para ele, entende o que ele está fazendo, o que ele está... Imagina o que ele está pensando. Por mais que a gente erre, por mais que a gente não tenha ideia, por mais que a gente compare com comportamentos e reações humanas, é legal você olhar aquele ser ali para tentar entender o que está acontecendo e por que ele está agindo daquela forma. Seguindo. Qual cão pode andar sem coleira? E aqui vamos falar que cão não tem que usar coleira. Qual cão poderia andar sem coleira? Aí eu coloquei um cão calmo ou um cão obediente. Em qual dessas situações? Vamos falar só sobre essas duas aqui para a gente poder entender um pouco melhor também isso. Quando a gente tem um cão calmo, isso quer dizer que é um cão que sabe lidar com as suas emoções, que sabe lidar com os seus instintos de uma forma tranquila. Independente do que aconteça, seja um barulho, seja uma pessoa correndo, seja alguém tentando fazer carinho nele, ele sabe lidar com aquela situação de uma forma calma. Ele não vai ficar desesperado ou, de repente, já utilizar um comportamento de agressividade ou de defesa que não precisa naquele momento. Porque ele não é um cão ansioso, porque ele não é um cão agitado, ele sabe lidar com as situações. Então imagina esse cão sem coleira. Se de repente ele se vê numa situação perigosa ou que ele não quer participar. E aí ele está sem coleira, o que ele vai fazer? Ele vai tomar a decisão de se afastar. Numa boa, sem latir, sem correr, sem fugir, ele vai simplesmente se afastar. Se você estiver junto com ele, ele vai simplesmente se aproximar de você. De repente até olhar para você, que é aquele famoso pedido de, e aí, o que a gente faz? Ou o que você vai fazer para me ajudar nesse momento? Isso tudo construído, né, dentro de um histórico, né? O cão sai pegar o cão a primeira vez, sair sem coleira, ele vai pegar, parar, olhar para você quando ele estiver desconfortável. Mas o cão calmo, ele dá essa possibilidade. É um cão que consegue lidar com as próprias emoções, com as próprias dificuldades. Então é importante a gente entender que o cão calmo, existe uma margem aí para que ele possa andar sem coleira em diversos lugares aí, pela razão
pelo motivo dele mesmo conseguir lidar com as suas emoções de uma forma tranquila, saber o que acontece e o que ele deve fazer de forma calma. Estamos falando do cão calmo. O cão agressivo também sabe o que fazer. Ele vai e pratica um sinal ali de agressão, uma coisa mais agressiva. Só que não é o que a gente espera que aconteça de um cão dentro de uma sociedade. Lembra que isso estressa o cão também. Então o cão calmo, ele tem essa margem ali para poder andar sem coleira. E o cão obediente, então? Se a gente está falando de cães, por que o cão agressivo não pode? O cão agressivo é perigoso andar sem coleira, mas o calmo pode? E o obediente, então? O obediente também pode? Não necessariamente. Lembra que o cão obediente, a própria palavra, ela está vinculada à existência de alguém que manda. Para que o cão possa obedecer, alguém aqui precisa mandar. Então isso vincula o 100% do seu passeio com o seu cão sem coleira de você estar atenta ao cão. Da pessoa estar olhando para o cão, para que ela possa dar os comandos certos na hora certa, para que o cão possa conseguir reagir. Ou seja, é um cão que, na teoria, ele não sabe lidar de forma calma e assertiva com as dificuldades que ele encontra no caminho, com os medos dele, com as emoções, com a raiva dele, sei lá se isso existe. Mas é importante a gente entender que o cão obediente, ele necessita 100% do seu tempo. De você estar atenta ali para poder orientar o cão. Então não é saudável e não é indicado, mesmo que você tenha um cão obediente que te obedece, você ficar andando com ele sem coleira em qualquer lugar. Porque no primeiro momento que você não prestar atenção, alguma coisa te chamar a atenção e o seu cão precisar da sua ajuda, do seu comando, ele não vai ter. E aí nesse momento a chance dele correr um risco ali e se machucar ou qualquer outra dificuldade aí é muito grande. Então não é legal, não é indicado que a gente ande com cães sem coleira, mesmo o cão sendo obediente. Não sei se ficou claro para vocês aí, se vocês concordam ou discordam. Fala, não, cão obediente pode, é só fica aqui do meu lado, eu chamo ele. Ele não vai longe, ele não foge, sei lá. Vou dar um nome para esse cão da minha caneca. Vamos para a pergunta. A pergunta é: em qual situação o cão precisa usar coleira? E aí eu vou pegar aqui as respostas de vocês. Então pode colocar agora a sua opinião. Em qual situação o cão precisa usar coleira? Vou colocar essa daqui, ó. Boa! Colocaram aqui, ó, levar... A Eloá, dá pra ver aqui, ó, Eloá. Colocou levar ao veterinário. Então nessa situação a gente precisa usar coleira. Vamos entender que o levar ao veterinário, ele não é um passeio. Ele não é uma situação de passeio para o cão. A não ser que você vá caminhando, né, com o cão. Aí pode ser até que você entenda como uma situação de passeio, onde você vai interagir com o cão ali, fazer um processo ali com ele, dar uma caminhada gostosa. Só que, para levar ao veterinário, mesmo que você tenha feito toda aquela habituação, aquela apresentação, adaptação do seu cão ao lugar, a pessoa que vai cuidar dele, que o seu cão fique super tranquilo ali. É importante que você tenha o seu cão na coleira nesse momento, principalmente pela presença de outros animais. O simples fato é muito colocar que é muito comum, né? Mas é as chances de ter um outro cão por ali, ou um outro animal que seja, depende de qual é a pessoa veterinária que você frequenta, é muito grande. E lembra, sempre que é uma coisa que a gente não consegue controlar, a gente precisa dar esse suporte para o nosso cão. Se a gente não preparou ele, e de repente ele está numa situação, até ele está preparado, mas ele está numa situação de fragilidade, de repente ele está com dor. Não que isso é o que a gente queira que isso aconteça, mas se você vai ao veterinário, pode ser que em algum momento o seu cão não esteja muito bem. E aí você coloca o seu cão mais em risco ainda. Porque você vai precisar entrar nesse lugar, que vão ter esse monte de cheiro de outros cães que passaram por ali. Podem existir outros animais e outros cães, que de repente tanto eles podem vir para cima do seu cão, quanto o seu cão de repente querer se aproximar desses animais. Seja por uma curiosidade, seja para poder afastar esses cães nesse momento de fragilidade dele. Então é importante que a gente leve o cão no veterinário com coleira, sim. Para esse processo, não necessariamente para que você possa segurar o seu cão dentro da sala do veterinário. Lembra que isso tem que ser uma situação conhecida do seu cão. Ele precisa gostar, ou pelo menos aceitar, estar habituado a ser manipulado por alguém,
conhecer a pessoa, que é a pessoa veterinária que vai cuidar dele. Lembra que usar a coleira para poder conter o seu cão, impedir que ele fuja, é uma das piores situações. A gente não pode relacionar um objeto que tem que dar prazer para o nosso cão, que precisa ser prazeroso, que o seu cão precisa gostar, como é o caso da coleira, que só traz coisas boas, para você colocar uma experiência ruim. Então, o ideal é que a gente leve o cão para o veterinário com a coleira sim, para poder evitar que exista algum problema com outros animais que estão naquele lugar. Não para que você puxe o seu cão para entrar, para que você force ele a ficar em algum lugar. Isso é o oposto do que a gente quer que a coleira signifique. Enfim, deixa eu dar a minha opinião também aqui. Ah, legal. Ah, legal é ótimo. Eu acho que a situação que a gente precisa utilizar a coleira com os nossos cães é quando ele vai conhecer um outro cão. Quando o seu cão vai conhecer um outro cão, da mesma forma que a gente falou aqui do veterinário, que é cães diferenciados, animais diferenciados, quando o seu cão vai conhecer um outro cão, é importante que esses dois cães eles estejam na coleira. E mais importante ainda, que eles não sejam colocados juntos ali, ó, próximos, a ponto de essas coleiras e essas guias se enroscarem e deixar esses cães mais presos ainda. A coleira não pode significar nunca para o seu cão uma coisa que prende, que impede ele de ter acesso, que limita o acesso dele às coisas. Então é importante você usar a coleira no momento que você apresenta o seu cão para outro cão, para que vocês possam ficar distantes, para que o seu cão fique à vontade longe daquele cão, para que ele possa simplesmente olhar e sentir os cheiros daquele cão. Se você não tiver uma coleira nesse momento e o seu cão não está acostumado a conhecer outros cães, você não preparou, ou é a primeira vez que você vai apresentar o seu cão para outro cão, é legal que você tenha esse controle, que o seu cão entenda que ele tem que ficar ali ao seu lado. Lembra que a situação de coleira e de passeio, ela tem que ser uma coisa apresentada para o cão, para que ele saiba como se comportar, o que ele deve fazer naquele momento com aquele acessório. Então, se você já tem isso com o seu cão, a hora que você utiliza isso para introduzir a um outro cão, para que o seu cão conheça um outro cão, isso auxilia demais, porque o seu cão já sabe como ele deve se comportar na presença daquele acessório. E aí a inserção de um outro cão é muito mais fácil para o seu cão. Lembra que usar uma coleira para poder apresentar o seu cão para outro cão não é para que você possa tirar o seu cão ou puxar caso algum problema aconteça. Lembra que a coleira ela serve para que você possa dar acesso para o seu cão, para que você possa levá-lo. Então não é o contrário, de você evitar que o seu cão entre algum conflito ali, algum problema. É lógico que infelizmente, atualmente na sociedade, nas famílias de cães que a gente usa a coleira para esse tipo de coisa. E ela vai ajudar mesmo. Da mesma forma que eu contei a história no começo lá do Lion, que ficava com a cordinha para que as pessoas pudessem segurar ele e colocar a coleira, ela acaba sendo utilizada para esse fim ruim, esse fim errado, essa experiência negativa, essa relação errada do equipamento com o cão. Então é importante a gente entender isso. Bom, vamos seguindo aqui a nossa lives e falando agora dessa questão de para que serve a coleira, né? Qual é a ideia da coleira, como deve ser a experiência do seu cão com a coleira. É importante a gente entender que usar uma coleira e uma guia, quando eu falo a coleira, eu estou falando de todo o pacote completo. O peitoral e a guia, ou a coleira de pescoço e a guia, tudo aquilo que vai ligar você ao seu cão, eu vou chamar como coleira. Então o cão usar a coleira é ele ter todo esses aparatos, todos esses acessórios aí incluídos na vida dele. Quando a gente fala de utilizar esses acessórios, a gente tem que pensar em riscos. Tanto o risco o risco que oferece para outros cães, como o risco que ele oferece para o seu cão. A gente precisa entender qual é o perigo de se utilizar isso ou de não se utilizar isso. Imagina que você utilizar uma coleira, se você usa ela da forma errada, ou seja, impedindo o seu cão de ter acesso, puxando o seu cão, sempre aquela briga de ele vai puxando e você vai puxando para cá e ele vai andando e ele vai ficando ofegante de tanto puxar aquela coleira. Isso vai criando uma relação ruim do seu cão com a coleira e vai colocando o seu cão em risco, porque ele acredita que ele precisa fazer essa força, ele acredita que ele precisa tensionar, esse é o termo, tensionar essa coleira, mesmo que isso machuque ele, mesmo que isso incomode, para que ele tenha acesso às coisas. Então isso pode gerar assim vai gerar no seu cão uma experiência ruim com esse equipamento, e toda vez que ele se vê diante desse equipamento da coleira, do peitoral,
ele já vai começar a apresentar esses comportamentos, essas emoções antecipadamente. E isso vai fazer muito mal para o seu cão. Agora vamos pensar em não usar a coleira, então. Já que a coleira tem todos esses perigos, aqui é perigosa a coleira, vamos pensar em não utilizar a coleira. Olha o risco que você coloca o seu cão. O fato dele não conseguir lidar com algum estímulo, ou com alguma novidade que seja, e aí ele vai até esse local, ele tem acesso até esse local de forma desregrada, como por exemplo um outro cão. Então ele pega e viu o primeiro cão que ele viu, deu vontade dele ir para cima, ele foi porque estava sem coleira mesmo, e mesmo você chamando o seu cão obediente, ele não estava preparado para aquele tipo de estímulo, estava muito forte, ele queria muito naquele momento. De repente era uma cachorrinha que estava no cio ali, ou um cachorro que já estava bravo, sei lá, um monte de coisa pode acontecer. E aí o seu cão foi até aquele outro cão também. E aí ele colocou em risco ele e aquele outro cão. Não só de forma física, mas também de forma emocional e social. Porque a experiência que acontecer naquele momento vai ditar as outras experiências. Ela vai dizer para o seu cão o que acontece se ele vai para cima de um outro cão daquele jeito, ou se outro cão vem para cima dele naquela situação, dentro daquela emoção. Então seu cão começa a ter essas experiências, e isso vai fazer mal pro lado físico dele. Pode acontecer de repente ele se machucar, ele se prender, ele bater em algum lugar, alguma coisa bater nele. Pode acontecer um risco emocional do seu cão, de ele começar a ficar cada vez mais assustado, do seu cão ficar cada vez mais preocupado ou emocionalmente abalado para ter acesso a essas situações de outros cães, de outras coisas, de outros barulhos. Pode começar a gerar medo no seu cão. E social. A experiência que o seu cão vai ter ali, ela vai dizer para ele qual é a consequência de encontrar um outro cão na rua sem coleira. Isso aqui eu não estou falando das coisas boas, porque lembra que a gente sempre prepara para que as coisas boas aconteçam. Então a gente não roda a roleta da sorte, sai com o cachorro sem coleira e fala, tomara que ele consiga se dar bem, tomara que todas as experiências sejam 100% positivas. Então não é isso que a gente faz. Andar sem coleira, a gente coloca esse risco. Esse risco do nosso cão, da nossa família, nós também, e de outros cães. Risco físico, emocional e social. Isso a gente não pode fazer nunca. A gente tem que garantir o máximo de experiências boas e qualidade de vida para os nossos cães. Preciso tomar água. Seguindo com as enquetes. É mais comum ver qual cão sem coleira? Um cão pequeno ou um cão grande? Por incrível que pareça, é mais comum a gente ver um cão grande sem coleira. E eu já vou explicar exatamente o porquê, o que acontece. Quando a gente começa a colocar a coleira nos cães, a tendência desses cães é puxar. Qualquer cão, todo cão, se você colocar uma coleira simplesmente, ele vai pegar e vai querer sair de perto, ou vai querer se movimentar e não vai conseguir. E aí a partir daí ele começa a entender que ele precisa puxar esse acessório. O cão grande, a gente acaba tomando um pouco mais de cuidado, porque se ele puxa, é perigoso. É um cão grande, ele vai te arrastar, ele vai te derrubar, sei lá, um monte de coisa que pode acontecer. E aí a partir daí as pessoas começam a tomar alguma atitude para evitar, ou diminuir pelo menos, que esse cão comece a puxar. As pessoas põem enforcador, as pessoas colocam as coleiras guias, né, peitoral anti-puxão, ou a pessoa fica dando tranco no pescoço do cão. Enfim, um monte de coisa ruim que vai acontecendo com o cão, que vai gerando no cão, ele automaticamente ele vai diminuindo essas situações. De tão ruim que é para ele, ele começa, isso é a tendência, tá? Por isso que a gente vê mais cães grandes. Eles começam a parar de puxar. Primeiro porque ou eles não estão passeando mais. Segundo, porque não está trazendo nenhum benefício para ele. Ele faz um passeio e aí é puxando, é doendo, é machucando, é enforcando. E aí ele começa, por ele mesmo, porque ele quer tomar as decisões boas para a vida dele, a andar mais devagar. A andar mais junto da pessoa. É aquele cão, se você solta um pouquinho a coleira, dificilmente ele vai sair correndo e fugindo desesperadamente, loucamente. Então a tendência das pessoas é achar que o cão grande tá pronto para andar sem coleira. E aí a gente pega e tira a coleira. Porque acha bonitinho. Fala, ó, meu cão anda sem coleira aqui do meu lado, sabe-se lá tudo que se aconteceu já com esse cão, todas as experiências que esse cão teve, mas acaba gerando sim no cão ele andar mais devagar. Seja até porque
o cão grande, ele por ser grande, ele precisa dar muitos passos. Não, ele precisa dar menos passos para te acompanhar. Porque você só tem 2 pernas. E aí provavelmente você vai andar mais devagar e ele vai precisar sempre reduzir o ritmo dele para conseguir caminhar, para conseguir se movimentar. E aí isso faz com que a experiência de passeio para ele acabe sendo cada vez mais calma, mais tranquila, com menos energia. E aí a pessoa começa a soltar a coleira e fala, ó, o meu cão anda comigo, ó, o cão anda devagar, ó, ele me respeita. Então é mais comum a gente ver o cão grande sem coleira. Os cães pequenos, por a gente não se incomodar dele puxar, porque não tem força para isso, você fica segurando ali, ele puxa, tá tudo bem. Ele vai sempre continuar puxando. Você não vai pôr um enforcador e você não vai ficar dando tranco na coleira desse cão pequeno. Você vai só segurar. E ele que vai ali, ó, desesperado. Isso não é uma experiência 100% ruim para o cão, porque não está machucando ele fisicamente. Porém, emocionalmente, está esgotando ele sim. Mas a primeira oportunidade que você pensar em soltar esse cão, soltar essa coleira, ele vai correr. Ele vai fazer o que ele sabe, que é puxar essa coleira aí em frente. E aí as chances das pessoas que têm cães pequenos andar com cão sem coleira é muito menor. Porque o cão pequeno ele vai continuar com essa ansiedade, com esse jeitinho de andar, porque é o jeito que ele aprendeu a andar. E isso nunca fez mal para ele. Muito pelo contrário, só traz benefícios. E aí a pessoa não vai soltar nunca. Próxima pergunta. Os cães gostam de usar coleira? Os cães gostam de usar coleira? A primeira resposta que eu vou dar para isso é como se fosse nós. Será que a gente nasceu para usar roupa? Será que a gente nasceu para usar sapato? Para usar óculos? Para usar boné? Usar brinco? Sei lá, usar pulseira, relógio? A gente não nasceu para isso. Muito pelo contrário. É muito comum a gente ver criança que de repente quer andar pelada pela casa. Como veio ao mundo, como se sente à vontade, como é gostoso. Então é muito comum a gente entender que os cães não gostam de usar coleira. Ninguém gostaria de usar coleira. Porém, entretanto, na sociedade onde a gente vive, onde a gente trouxe os cães para viver com a gente, isso é muito saudável e importante para a segurança do cão, ele utilizar a coleira. Então a gente precisa que isso seja gostoso. A gente precisa que nosso cão goste, saiba utilizar, tenha prazer, só colha experiências positivas. Esse é o nosso objetivo quando a gente começa a colocar coleira num cão. O cão não nasceu para usar coleira. Porém, para que ele tenha segurança, para que ele viva bem dentro de uma sociedade, para que ele tenha acesso a experiências, todo tipo de experiência e lugar, ele precisa usar essa coleira. E para ele usar essa coleira, a gente precisa garantir que seja uma experiência boa, que ele goste, que quando ele veja a coleira, ele queira usar a coleira e saiba usar a coleira. Não é o simples fato de ficar ansioso com a presença da coleira. Não, é olhar a coleira, saber o que ele precisa fazer, esperar ela vir, saber caminhar com ela, saber respeitar a coleira, gostar da coleira. Então esse é o nosso objetivo. O cão não gosta da coleira. Ninguém gosta de nada colocado em nós. O que acontece com a gente e com os cães também é a gente aprender a gostar, porque aquilo faz muito bem pra gente, porque aquilo nos deixa bem, aquilo nos permite experiências. Então é importante a gente entender para os cães também dessa forma. Os cães precisam gostar. Se deixar por conta deles, eles não vão gostar não. Ninguém gostaria. Subi até um tom aqui, né? Subiu o tom lá em cima. A próxima pergunta. A coleira atrapalha o cão? Essa aqui é uma pergunta meio casadinha com a pergunta anterior, né? Se a coleira atrapalha o cão. Se a gente simplesmente colocar a coleira no cão, não fizer uma apresentação, não fizer uma adaptação, ela vai atrapalhar esse cão. Ela vai atrapalhar principalmente porque ela não vai deixar ele chegar onde ele quer chegar. Quando ele tentar chegar em algum lugar e tiver de coleira, ele vai ser impedido, ele vai ser limitado. Então, naturalmente, a coleira vai atrapalhar o cão. Se você simplesmente colocar e sair com o cão por aí ou ficar dentro de casa com ele, ela vai atrapalhar. Ela não vai deixar ele fazer tudo aquilo que ele quer, ou que ele consegue, ou que ele gostaria de fazer. O nosso papel é garantir que a coleira dê acesso ao cão a cada vez mais coisas. Lembra que a coleira é um acessório de interação, é para que você passeie junto com o seu cão, para que você esteja atenta a tudo que acontece. Então, quando o cão está de coleira, é quando ele vai ter acesso às coisas.
É quando você vai levar ele para conhecer as coisas. É isso que a gente precisa entender e modificar na percepção do cão com a coleira. Porque senão o cão vai começar a não gostar da coleira, não querer que ela apareça. Mas aí a única forma dele passear é com a coleira. Ele vai acabar deixando, só que toda hora ele vai estar incomodado. Ele vai querer morder essa coleira, ele vai querer sair puxando. Isso vai atrapalhar o cão. Então a coleira naturalmente é um acessório que atrapalha, que impede o seu cão de fazer as coisas. O nosso papel é fazer com que ela seja justamente o contrário. Ela seja aquele acessório onde o seu cão consegue fazer tudo. Então, por exemplo, o seu cão quer sair de casa. Poxa, como é que eu vou sair de casa? Quem vai me dar esse acesso? A coleira. A hora que ela vem e você coloca essa coleira nele, é a hora que essa porta se abre. É a hora que ele anda junto com você e vocês vão explorar o mundo. Então é isso que a gente precisa entender da coleira, senão ela sempre vai atrapalhar para tudo. Tanto na hora de pôr, quanto na hora de tirar, quanto na hora do passeio. A última pergunta. Mentira, é essa pergunta aqui, ó. Em qual situação o cão precisa usar a coleira? Vamos ver a opinião de vocês. Essa aqui eu já tinha visto. Ah, não, é nova. Ué, mas tá estranho isso aqui, não tô entendendo nada. Enfim, a Eloá colocou, ó, para levar em lugares novos. Eu falei sobre isso aqui quando eu falei na pergunta anterior, inclusive, que foi de levar ao veterinário. Não que o veterinário tenha que ser um lugar novo, né? Mas para você levar o seu cão em um lugar novo, lembra que a experiência de coleira já precisa existir. O relacionamento benéfico com a coleira já precisa existir. O seu cão precisa reconhecer aquele acessório como uma coisa prazerosa, boa, que traz tranquilidade, que ele sabe como caminhar com aquilo. A partir desse momento, quando você leva o seu cão para uma situação nova, porém você utiliza algo que ele já conhece, que vai trazer essa segurança para ele, porque é essa é a representação da coleira para o cão, segurança. Ele vai saber que ele está tranquilo com aquilo, que nada de ruim acontece com ele, muito pelo contrário, só coisas boas. E aí quando você vai ele num lugar novo, ele ter essa situação, essa sensação que ele já reconhece de estar com a coleira, de estar ao seu lado, de ir com você, de você levá-lo aos lugares, isso já vai facilitar para o seu cão aceitar lugares novos, aceitar conhecer situações novas. Porque ele sabe que com a coleira você não coloca ele em situação de dificuldade. Muito pelo contrário, você faz com que as coisas boas aconteçam cada vez mais. Então apresentar lugares novos, cães novos, da mesma forma que eu falei anteriormente aqui, é sempre maravilhoso a gente ter esse recurso para poder ajudar o nosso cão. Permitir que o nosso cão consiga criar uma semelhança entre uma experiência anterior que ele já viveu e que é boa, com essa experiência nova. E permitir que ele se sinta seguro com esse acessório. A hora que você chega num lugar novo, ele está super ali, ó, pronto para qualquer reação. Seja para te acompanhar quando você anda, seja para parar e simplesmente observar quando você para, o que é super maravilhoso para ele. É vocês se afastarem caso alguma coisa comece a acontecer, você automaticamente sai junto com essa coleira, você e seu cão. Então é muito legal a gente utilizar a coleira em lugares novos. Eu acho que é importantíssimo a gente utilizar coleiras em lugares novos. Deixa eu ver aqui, ó. Conhecer outros cães. Aqui são as situações que eu pus. Aí eu vou falar uma rapidinha aqui, que é besteirinha, mas que é importante a gente pensar. Em qual situação o cão precisa usar coleira? Toda situação fora de casa. Sempre que estiver fora de casa, cão tem que estar de coleira. Se você pensar assim, dificilmente você vai errar. O seu cão vai estar sempre seguro com essa coleira. Então, está fora de casa, coleira no nosso cão. Aí uma outra situação aqui que é importante, que aí tem mais a ver com o trabalho comportamental, e aí eu não estou falando nem de especialista, tá? Estou falando um trabalho que precisa ser feito comportamental com o nosso cão. Então imagina um cão que não gosta de outros cães. Ele não sabe se relacionar com outros cães. A partir do momento que ele vê um outro cão, ele já começa a rosnar, ele começa a latir, ele começa a querer avançar. Então a gente utilizar a coleira para ajudar o nosso cão nesse momento é maravilhoso. É a gente trabalhar o nosso cão utilizando como acessório ou como apoio nosso, aliado, né, como nosso aliado, a coleira. Então o seu cão não consegue, qualquer cão que ele vê, ele já quer avançar, ele quer latir, ele quer pegar, não sei, não importa o que seja que acontece.
Aí você usa essa coleira para trazer essa segurança, tanto para o outro cão, como para o seu cão também. Para que ele consiga ficar ali mais contido. E é legal, sempre que você for fazer esse tipo de coisa com o seu cão, apresentar cães novos, né? Mesmo que o seu cão não tenha nenhum tipo de reatividade ou problema de comportamento nessa situação, você utilizar a coleira. Principalmente utilizando uma distância muito grande. É legal você andar com o seu cão, então imagina que o seu cão tenha reatividade ou tenha esse problema de comportamento na presença de outros cães. Aí você anda com ele, com a coleira, de forma que ele fique distante o bastante de outro cão. Quando você perceber os primeiros sinais que o seu cão pode começar a se incomodar ou apresentar os comportamentos de reatividade na presença de outro cão, ou você para, se for possível você parar, ou você desvia. Vai para outro lugar, porque o seu cão vai reconhecer o ato, né, a caminhada, a forma de caminhar, e vai conseguir fugir desse instinto, dessa coisa que está difícil para ele. Então a coleira a gente aproveita ela dessas duas formas. Tanto para trazer para o cão essa situação conhecida, para que ele possa se agarrar nisso quando aparece uma situação difícil, ele repetir o processo, como para que ele fique no lugar. E aí você não puxa, você não faz nada. Deixa ele ali, ó. A coleira é um equipamento de segurança para todos os envolvidos. Então eu acho que utilizar a coleira para fazer esse tipo de trabalho com o cão é maravilhoso, é imprescindível utilizar para que você possa ajudar o seu cão a superar essas dificuldades. Você nunca vai conseguir fazer isso sem uma coleira. Nunca você vai conseguir apresentar o seu cão para um outro cão, ele tendo dificuldade de se relacionar e de conhecer outros cães, se você não tiver uma coleira. Se você não tiver, nunca vai conseguir fazer. Você vai precisar agarrar o seu cão, vai virar um Deus nos acuda ali. Não sei nem se acontece isso. Enfim, para finalizar aqui, eu queria levantar uma situação que acontece como consequência da utilização da coleira, para que a gente também fique atento. É importante a gente entender que a coleira ela é muito importante, ela precisa ser usada na nossa sociedade para garantir segurança para nós, para o nosso cão, para os outros cães, para todos os outros envolvidos. Ele precisa ser um acessório que o seu cão gosta, que o seu cão quer utilizar, que o seu cão sabe utilizar. E que ele está sempre num estado emocional tranquilo diante desse acessório. Por isso que ele ajuda tanto, por isso que a coleira ajuda tanto, porque ela consegue trazer essa emoção para o cão. É muito comum a gente ver cães agirem diferente quando estão em coleira e quando estão longe, quando estão fora da coleira. É muito comum, porque a coleira ela passa essa emoção, ela passa essa experiência, ela dita para o cão o que ele precisa fazer. Quando tem aquele acessório preso nele, independente de qual seja, ele sabe quais são os comportamentos que ele precisa apresentar, qual é a emoção, o que esperar, né? O que ele pode antecipar do que vai acontecer. E aí, tendo esse poder nas mãos, a gente precisa ficar atento a duas situações. Que é a gente entender o nosso cão a ponto de garantir que essa coleira seja uma coisa boa para ele. Seja o ato de passear. Então, se você tem um cão, que é um cão que anda mais rápido, ou que é mais agitado, que tem mais energia, que gosta de correr, e você ficar utilizando essa coleira para evitar que esse cão faça isso, ou seja, criar uma experiência negativa, o cão não conseguindo fazer uma coisa que ele quer, você vai começar a gerar no seu cão uma apatia. Que é a mesma coisa que acontece, inclusive, quando eu disse dos cães grandes que acabam andando sem coleira, porque provavelmente já são cães apáticos. Cães que nem tentam fazer algo diferente, que nem buscam experimentar coisas novas. Porque tudo que ele vivenciou com aquela coleira foram coisas que impediram ele de fazer as coisas. E que, na maioria das vezes, machucou ele. De forma física mesmo. A coleira ela vai machucar o cão, independente do tipo de coleira que seja. Mesmo que não seja uma coleira com esse objetivo. Qualquer coleira, qualquer coisa que você use para puxar o seu cão, para dar trancos no seu cão, vai fazer com que o seu cão comece a ficar cada vez mais apático. Que ele comece a desistir das coisas. Não pense nunca que você resolveu a dificuldade do seu cão ou que você ensinou o seu cão a andar na coleira se você age dessa forma. E aí o seu cão agora anda calmo do seu lado. Entenda que a probabilidade do seu cão estar apático e ter desistido de curtir, de fazer alguma coisa que ele queria, é muito grande.
Então olha como a coleira pode ser ruim para o seu cão. E o nosso objetivo é evitar que isso aconteça. E a mesma coisa pode acontecer para o outro lado. Imagina aquele cão que é 100% eufórico quando põe a coleira. É aquele cão que puxa desesperadamente, que começa a arfar, que começa a babar, que começa a ganir desesperadamente. Até antes de você colocar a coleira, porque já é um histórico que o seu cão tem. Olha como a nossa responsabilidade com esse acessório, para garantir que nosso cão fique tranquilo com esse acessório. E não esperar que ele faça isso sozinho. A gente nunca pode esperar que o cão aprenda a fazer alguma coisa ou que tome as melhores decisões para a saúde mental dele. Esse é o nosso objetivo. Ele vai tomar as melhores decisões para que ele possa conseguir fazer coisas, independente se aquilo está fazendo um outro mal para ele, está gerando outro tipo de problema para ele. O nosso objetivo é garantir que o cão tenha uma experiência calma, tranquila, gostosa, prazerosa. E se for o caso, ativa também. Por que não? Depende de cada pessoa, depende do objetivo que você colocou na utilização desse acessório. Mas se você perceber que o seu cão está muito alegre, que é como as pessoas começam a rotular esse tipo de emoção para o seu cão, essa euforia descontrolada, essa alegria exagerada, é porque você utilizou o acessório, relacionou o acessório da forma errada, que vai fazer muito mal emocionalmente, socialmente para o seu cão e fisicamente se bobear. Se o seu cão fica muito agitado, imagina o quanto de adrenalina, o quanto que está acelerado esse coração, essa pressão do seu cão. Então o nosso objetivo é apresentar corretamente esse acessório para o cão, para que ele saiba exatamente e queira ficar ao seu lado, e queira andar com você, porque você respeita o ritmo do seu cão, você dá acesso ao seu cão com esse acessório, as experiências que o seu cão tem junto com esse acessório são só experiências positivas. Não existe nenhuma experiência negativa. Entenda que o cão vai ficar eufórico e agitado se você não proporciona as experiências. Se o cão precisa ficar puxando para ter acesso às coisas. Se acontecer isso, cada vez mais a emoção que o seu cão vai ter com esse acessório é uma emoção de euforia, de ansiedade desenfreada. Então fiquem atentos a essas duas situações quando a gente utiliza a coleira com o nosso cão. Se o seu cão não está ficando apático, porque ele não consegue fazer nada, por mais que ele já tentou, por mais que ele já se esforçou, ele não consegue ter acesso. E aí ele começou a ficar apático. Ele não aprendeu a passear, ele ficou apático. E a mesma coisa o cão muito eufórico. Você não pode achar que o seu cão está alegre de passear. Isso está fazendo mal para a saúde mental, física. Toda a vida do seu cão vai estar prejudicada se ele ficar dessa forma. O ideal é que ele saiba utilizar esse acessório. E falando sobre isso, só para finalizar, já era para finalizar, mas é legal levantar também essa questão com relação a cães mais velhos. A gente achar que o cão está andando mais devagar com a gente porque ele está mais velho. De repente, olha o histórico. Se ele é um cão velho, é porque ele já passou por muita coisa. Imagina o histórico que esse cão tem com coleira, para ele evitar de ficar andando com vontade quando se põe a coleira. E aí você acha que o seu cão só está sem energia porque ele é velhinho. Não, cães têm energia até o último dia de vida. Um cão saudável, um cão com qualidade de vida, com experiências boas, um cão com desenvolvimento cognitivo, com desenvolvimento social, com prazer, com experiências boas. O cão sempre estará querendo fazer isso. Sempre estará querendo passear. Então é importante você entender o seu cãozinho, oferecer as melhores experiências e fazer com que a coleira seja a melhor aliada do seu cão, onde as coisas mais legais acontecem e onde as coisas menos perigosas e menos estressantes acontecem com ele. Esse é o nosso papel enquanto pessoas que queremos ser grandes amigas, melhores amigas dos nossos cães. Essa foi a live de hoje. Era uma live que ficou guardada na semana passada que eu não pude fazer. Resolvi fazer ela hoje porque é um tema muito importante. Como eu disse no começo da live, se eu pudesse eu falava todo dia sobre passeio, sobre coleira, que é uma das coisas mais presentes na nossa sociedade, é uma das únicas coisas que a gente faz com os nossos cães e ainda fazemos de qualquer jeito. Fazemos errado, com experiências ruins, colocando o nosso cão em risco, colocando outros cães em risco. Então vamos entender e falar sobre passeio todo dia e cada vez mais, melhorando a qualidade de vida dos nossos cães. Uma ótima noite para todos, fiquem com Deus. Opa, alguém perguntou aqui da coleira enforcador.
É prejudicial? A resposta é essa. É prejudicial, não há necessidade de utilizar. Se o cão puxa, é por uma outra necessidade que não está sendo atendida. A coleira ela só pode ser uma segurança para o seu cão. Ele precisa saber andar e não faz sentido colocar um enforcador para evitar o seu cão de ter acesso a alguma coisa que ele está querendo. Uma ótima noite para todos, fiquem com Deus. Obrigado aí, valeu Sueli pela opinião. Qualquer dúvida, pergunta no particular que eu te dou uma explicação gigante aqui, te ajudo bastante com relação a isso. Uma ótima noite para todos